Muito bem, senhoras e senhores, o Fluminense mandou o Mano Menezes embora. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada já de domingo, né? Quase 2 horas da manhã, para repercutir essa demissão que me parece acertada e errada ao mesmo tempo. Eu vou tentar desdobrar aqui um pouquinho essa demissão que surpreende porque depois da primeira rodada você não demite um treinador. Essa que é a grande verdade. O futebol brasileiro não pode ser considerado sério quando esse tipo de coisa acontece. Mas vamos para análise. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. Tentando voltar aqui aos poucos a produzir cada vez mais conteúdo pro YouTube. Gente, por que ela é errada por um lado e certa pelo outro? Porque, repito, você mandar um técnico embora depois da primeira rodada é uma loucura, é uma falta de convicção gigantesca. E ela é errada duplamente nesse aspecto porque acabamos de sair de uma data FIFA, que era um período de 15 dias, 10, para a gente ser no mínimo razoável, por um novo técnico chegar e tentar implementar ali alguma coisa do seu estilo de trabalho. E o Fluminense acabou desperdiçando essa oportunidade em não mandar o Mano Menezes embora. Eu não consigo acreditar que a derrota, que foi feia, porque o Fluminense não criou praticamente nada e não conseguiu competir contra um Fortaleza que vinha mal na temporada e que tem Libertadores no meio de semana e que, então, assim, tá ainda buscando encontrar a sua identidade, enfrentando um adversário com todos esses problemas. O Fluminense ele foi, na minha opinião, em muitos momentos constrangido em campo, pelo pouco que conseguiu jogar ou pelo pouco que não conseguiu jogar. Beleza, se fosse um jogo desse na 10ª rodada do campeonato, você poderia, por convicção, na sequência de más atuações, mandar embora. Agora, na primeira rodada do campeonato, vindo de um momento em que o Fluminense teve sim uma melhora recente e nas últimas partidas contra o Flamengo, principalmente, o Fluminense ficou exposto, né, na sua incapacidade de criar e também na sua, em alguns momentos, fragilidade defensiva. Beleza, eu entendo, só que a exposição contra o Flamengo já tinha acontecido, por que não mandou embora antes? Aí você vai agora pro lado dos acertos. Eu, Luiz Felipe, acreditava que o Mano Menezes poderia fazer melhor no Fluminense? Em relação ao que ele estava fazendo? Obviamente que sim. Em relação ao que foi o jogo do sábado, primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Obviamente que sim, o Mano poderia melhorar. Mas seria ele o técnico que eu escolheria para liderar o Fluminense em 2025? Não, porque ele foi fundamental na permanência do Fluminense na primeira divisão no ano passado. Talvez sem o Mano o Fluminense não tivesse conseguido, e por isso, alguns vão chamar de gratidão, outros vão chamar de mérito, ele tenha continuado na equipe para 2025. Mas, se a gente analisar o que aconteceu ou nos anos recentes do Mano e analisar o que é o futebol proposto pelo Mano Menezes e o que é o futebol que idealmente, aí eu falo talvez até do ponto de vista da torcida, mas que tradicionalmente o Fluminense gosta de jogar, são incompatíveis. Então, se o Mano Menezes estivesse no máximo dele e o Fluminense estivesse jogando muito bem dentro da ideia de jogo do Mano Menezes, como eu disse, no máximo, ele não seria demitido. E talvez não fosse suficiente para que o torcedor do Fluminense ficasse agradado com o futebol produzido, mesmo que fosse o máximo do entendimento de jogo do Mano Menezes. Isso não estava acontecendo, então é natural que o Fluminense troque. E acho que foi acelerado esse movimento. Aqui é uma orelhada, não estou dando informação, pela demissão do Dorival Júnior. Porque o Dorival no mercado, ele pode gerar um efeito dominó em outros clubes para que outros mandem embora para tentar pegar logo o Dorival. Eu não sei se vai ser o Dorival, eu tô juntando um mais um, que pode não ser dois nesse caso, né? Podem ser coisas que não tem a soma, seja só o fato do Mano Menezes não estar fazendo um bom trabalho. Então, a demissão do Mano, do ponto de vista de jogo produzido pelo Fluminense, ela é justa. Eu acho que ela era até previsível. Mas o contexto da demissão, ela é completamente inacreditável. Completamente inacreditável. Porque, repito, é a primeira rodada do campeonato. Eu até tuitei depois do jogo, não do Fluminense, porque eu vi o jogo do Fluminense, depois terminou o jogo de São Paulo, teve vaias, né, no Morumbi pro Zubeldia. Eu tuitei algo do tipo, olha, é só no futebol brasileiro que você tem técnicos pressionadíssimos
como a gente vê no futebol brasileiro, depois da primeira rodada. Você não vê isso em lugar nenhum do mundo. Porque em lugar nenhum do mundo tem um estadual que pressiona tanto o técnico antes da chegada dos campeonatos nacionais. Na primeira rodada, os primeiros jogos, na maioria das vezes, dos times no ano ou na temporada, é no campeonato nacional. Então nenhum técnico vai ser mandado embora depois de uma rodada. No Brasil é diferente. No Brasil, a fervura começa no dia 7 de janeiro. Ou em 8 de dezembro, que foi quando terminou o Campeonato Brasileiro, o Fluminense optou pela permanência do Mano. Ali eu acho que foi o grande erro. Se o Fluminense não tinha a convicção de que ele era o cara que poderia fazer o Fluminense jogar o futebol compatível com a história do time, compatível com o elenco, porque aí o cara fica, sugere nomes, o time vai lá e contrata, o planejamento é feito, o Campeonato Brasileiro começa, a Copa do Brasil começa, e o Fluminense, beleza, conseguiu avançar e avançar com tranquilidade na Copa do Brasil. A Sul-Americana vai começar. Eu acho que o Fluminense ele tem que olhar para esse novo técnico que vai chegar. E eu acho que 2 nomes me parecem assim os melhores no momento, Tite e Dorival. Eu não estou dizendo que o Fluminense vai procurar um dos dois. Eu não estou dando essa informação. Eu estou dizendo que entre os técnicos disponíveis no mercado, me parece que Tite e Dorival, não necessariamente nessa ordem, sejam as 2 melhores opções para o Fluminense. Ah, mas você está falando de estilo de jogo e o do Tite no Fluminense? Cara, o Tite ele é, para mim, o melhor técnico brasileiro. Não fez um grande trabalho no Flamengo, mas ele é, na minha opinião, o técnico brasileiro com mais ferramentas apresentadas até aqui, dentre aqueles que estão disponíveis. Então, tentar esse cara seria natural. Ah, dizem que ele rejeitou um convite do Botafogo no início do ano. Pode ser que ele não esteja interessado, mas eu estou dizendo, e talvez o próprio Dorival não esteja interessado em isso também acontecendo, quais os próximos caminhos que o Fluminense vai tomar. Eu acho que se o Fluminense fez esse movimento pensando no Dorival, ele deveria ter consultado o Dorival para saber se teria alguma possibilidade. Mas, independentemente disso, quais os próximos passos em esses 2 não aceitando, e repito, não tenho a informação sobre esses 2 nomes. Aí você vai chegar para mim e falar assim, Luiz, Renato Gaúcho, Odair Hellmann, eu estou circulando em nomes que passaram pelo Fluminense na sua história, mais recente ou um pouco mais atrás, do Luiz Castro, que é um outro nome que o pessoal sempre ventila quando o técnico no Brasil é demitido. Eu tenho mais dificuldade em achar e falar qual que seria esse cara, mas eu queria só, para sintetizar minha opinião, colocar algumas das prioridades que o Fluminense tem nessa temporada, ou deveria ter nessa temporada. O Fluminense, por óbvio, tem que fazer um campeonato de primeira página de tabela, por óbvio. Aí, o que eu acho que o Fluminense tem que fazer? Ele tem que estar pronto e muito bem treinado e muito bem assim preparado para as oportunidades que a temporada vem a oferecer. O próprio Campeonato Brasileiro pode oferecer uma possibilidade do time brigar por uma vaga direta na Libertadores ou brigar por uma vaga nas fases iniciais da Libertadores da América. Mas para isso acontecer, o time tem que estar pronto. E quando eu digo pronto, não é taticamente, é estar pronto para, naquele momento, reagir e aproveitar a oportunidade. Porque eu entendo que vai ser um processo para o time ficar ajustado do ponto de vista tático. Mas o time tem que conseguir abraçar a oportunidade que aparecer. Campeonato Brasileiro, visão é essa. Copa Sul-Americana, o Fluminense tem a obrigação de brigar pelo título. Obrigação. Porque é uma competição acessível, a mais acessível que o Fluminense vai disputar. Obrigação de brigar pelo título. Ah, tem times mais fortes? Tem. Eu acho que o Corinthians é mais forte. Acho que o Atlético Mineiro é mais forte. E também não vejo tantos outros que possam ser mais fortes do que os brasileiros. Apesar de nos últimos anos a gente ter visto outros times vencendo a competição. Então, beleza. O que eu quero dizer é o seguinte, esteja preparado para brigar pelo título na Copa Sul-Americana. O time tem que estar pronto para isso. Se vai cair para um adversário bom, para um adversário que esteja jogando numa grande fase, beleza, mas esteja pronto para tal. Assim como na Copa do Brasil. É só você pegar o ano passado. O ano passado o Fluminense caiu para o Juventude numa realidade em que o rebaixamento parecia até provável e ter aberto mão do primeiro jogo, que foi onde o Fluminense perdeu a vaga, para não ser rebaixado, é uma troca que qualquer torcedor faria. Mas eu digo no contexto da competição. O Vasco foi um semifinalista. O Vasco fez um grande ano passado? Obviamente que não. Então,
estar aberto e pronto para as oportunidades que a Copa do Brasil vem oferecer. O sorteio pode ser generoso. É lógico que ele pode colocar times bem distantes do Fluminense do ponto de vista de investimento e capacidade hoje, mas pode colocar times mais acessíveis. O time do Fluminense tem que estar pronto para isso, que só assim o Fluminense vai poder brigar por títulos nessa realidade que ele vive hoje, de menos capacidade de investimento, de menos jogadores talentosos e hoje muito menos time, eu falo do ponto de vista tático, do que vários adversários. Então, quanto mais você diminui essa diferença com a parte tática, mais as outras também vão ficando desidratadas. A diferença financeira, a diferença individual, tudo isso só poderá ser superado por um bom time taticamente falando. Então, acho que essa é a obrigação do novo técnico do Fluminense. Fazer um Fluminense muito forte taticamente para diminuir essa distância que eles têm em relação aos outros adversários nas outras competições. Acho que o Mano não precisava ter ficado para 2025. Acho que o Mano poderia ter saído depois da disputa do Campeonato Carioca, porque vinha aí uma data FIFA com tempo para o novo técnico pensar, trabalhar, colocar minimamente ali a sua filosofia de trabalho. Acho que demiti-lo agora pode... eu tinha esquecido do Mundial, tá? Só para fechar aqui, elencando as coisas todas. No Mundial, o Fluminense tem um grupo que ele tem... internamente, ele tem que trabalhar com a palavra obrigação de passar. O Fluminense tem a obrigação de passar. Com o Samba, Mamelodi Sundowns e o Borussia Dortmund. E ele tem a obrigação também de competir com o Borussia Dortmund pela primeira posição. O Borussia é favorito nesse momento, mas o Borussia no Campeonato Alemão joga pouco. Na Liga dos Campeões avançou, provavelmente vai cair já nessa próxima fase. Então, o Fluminense tem sim a capacidade, na minha visão, de bem taticamente competir com o Borussia. E beleza, pode ganhar, pode perder, mas ele tem que estar competitivo contra o Borussia. Isso também isso é inegociável. Tudo isso que eu falei aqui para mim é inegociável para o novo técnico que vai chegar para comandar a equipe do Fluminense. Então, gente, sair do jeito que foi depois da primeira rodada é uma bizarrice. É uma coisa que não dá pra gente naturalizar no futebol brasileiro. Eu acho que o Fluminense pode melhorar. Não vai ter tempo para trabalhar quem chegar. Vai ter um jogo em cima do outro. E agora é torcer que a indecisão da diretoria do Fluminense em não mandar embora antes, o que parecia na cabeça dele já decidido, porque se mandou na primeira rodada, eles estavam pensando nisso antes, eles não terem tomado essa decisão antes, é torcer que essa incapacidade de decidir mais precocemente, ela não puna o clube ao final da temporada em não atingir todos esses objetivos que eu elenquei. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Um forte abraço e até a próxima.